Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas a você. Aqui no canal Ensino e Palestra nós trabalhamos com o conhecimento sistemático da Palavra de Deus. Aqui no canal Ensino e Palestra, toda quarta-feira nós estamos lançando um vídeo. Por vezes nós lançamos na quarta, por vezes na quinta, mas nós toda semana estamos aqui trazendo para você um vídeo referente a uma lição da nossa revista Lições Bíblicas, que é o nosso guia de estudos, publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, a CPAD. A nossa revista Lições Bíblicas, nesse terceiro trimestre, é comentada pelo pastor Douglas Batista, que está nos trazendo temas muito delicados, temas por vezes espinhosos, temas por vezes polêmicos, mas assuntos extremamente atuais e que a igreja precisa ficar atenta. Assuntos sobre os quais a igreja precisa ter atenção, porque são assuntos relevantes para os nossos dias. E também a igreja deve firmar posição acerca desses assuntos. Esses assuntos estão em pauta na nossa agenda mundial e nós, igreja, precisamos entender melhor, conceitualizar e, por vezes, refutar alguns assuntos que nós tratamos aqui. E hoje nós vamos falar, inclusive, de um assunto muito polêmico, a dessacralização da vida. O tema do nosso trimestre é a Igreja de Cristo e o Império do Mal, como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Pastor Douglas Batista está nos ajudando a desvencilhar todo esse emaranhado chamado Espírito da Babilônia. E nós hoje chegamos à lição de número 5 e vamos falar sobre a dessacralização da vida no ventre materno. Vamos juntos? Vamos para mais um vídeo, vamos para mais um estudo aqui no canal Ensino e Palestra. Lição número 5, a dessacralização da vida no ventre materno. O nosso texto áureo, a nossa verdade prática estão na revista, você que já tem ela poderá fazer leitura. Por exemplo, texto áureo. E eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz um filho, e pôr-lhes-ás o nome de Jesus. Está lá em Lucas, capítulo 1, versículo 31. A nossa verdade prática, que é o tema central da lição, é por onde a lição vai flutuar na data de hoje. Ela fala assim: a concepção divina de Jesus Cristo sacraliza a vida no ventre materno e se opõe à cultura da morte infantil intrauterina do presente século. Nós temos uma leitura bíblica em classe bem extensa. Ela está lá no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículo 26, depois vai até o 33. Depois ele segue dos versículos 39 ao 45. Vamos ler então? E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Aqui vai falar sobre a concepção de Jesus. Lá no versículo 39 diz assim: E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas a uma cidade de Judá. No versículo 44, pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no seu ventre. E encerra assim o texto: Bem-aventurado o que creu, pois hás de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Dessacralização da vida. Primeiro nós temos que saber o que é dessacralização. E isto nós já iniciamos aqui com o tópico primeiro. O primeiro tópico é a concepção de Cristo, dividido em 3 partes. Primeiro subtópico, o anúncio do nascimento. Segundo, a miraculosa concepção. Terceiro, a bênção do nascimento. Bom, antes de nós falarmos sobre dessacralização, vamos pontuar aqui alguns trechos sobre a vida de Jesus, na verdade o nascimento de Jesus. Mas é importante também dizer para você que nós já temos aqui no canal um vídeo falando sobre o nascimento de Jesus, sobre José, sobre Maria, sobre os primos de Jesus, ou seria o irmão de Jesus? Uma polêmica também nós tratamos neste vídeo, que nós vamos deixar para você aqui o link na descrição, combinado? Também vai ficar lá no final do vídeo, no final deste vídeo que você está assistindo, também vai ficar o link para este vídeo que fala sobre a família de Jesus. É interessante você assistir esse vídeo. Por isso nós não vamos nos deter aqui neste primeiro tópico, mas é importante nós colocarmos aqui que Maria foi agraciada dentre uma multidão incontável de mulheres. Mas também nós sabemos que a escolha dela não foi por acaso.
Não foi por acaso que Maria foi escolhida para ser mãe do Messias. Não, era preciso que o Salvador, isto está lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, nascesse de uma linhagem real, da casa de Davi. E assim aconteceu, pois tanto José quanto Maria faziam parte dessa linhagem. Então, os demais pormenores você encontrará lá neste vídeo que eu acabo de citar aqui para você. Então nós já chegamos ao tópico de número 2, a cultura da morte. Aqui nós temos 3 partes: o projeto ideológico, o direito sobre o corpo e a prática do aborto. Agora sim, dessacralização. Dessacralizar é deixar de possuir o caráter sagrado, o caráter divino, o caráter inviolável. Logo, aqui cai na esfera comum. O que deixa de ser sagrado cai na vala comum. O que deixa de ser sagrado cai na esfera comum. Aquilo que se deixa de entender como sagrado perde a sua pureza, a sua condição de incorruptibilidade. Pois bem, dentre tantas coisas que são imprescindíveis, muito caras para o cristianismo ortodoxo, ortodoxia significa o ensino verdadeiro. Tantas coisas que nós entendemos como vitais, a teologia liberal tenta desconstruir. E agora perceba aqui o cúmulo, o ápice do desrespeito, o ápice do desrespeito ao sagrado, a vida. A vida está sendo dessacralizada. O entendimento da igreja liberal é que a vida não é sagrada, que a vida não é santa, que a vida não é divina. É sim, a vida é sagrada, a vida é divina. Porém, o pós-modernismo coloca em xeque o sagrado direito à vida. Mas quem é o ser humano para decidir quando a vida deve terminar? Quando a vida deve ser interrompida? Foi Deus que a originou. E somente Deus, o autor supremo da vida, sabe, decide o início e o fim dela. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7 diz assim: "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente." Um dos nomes pelos quais Deus é conhecido é justamente Criador. Foi a partir dele que todas as coisas foram criadas. Tudo foi formado a partir dele, inclusive o homem e a mulher. Ele foi o autor da vida espacial, da vida mineral, da vida vegetal, da vida animal e também da vida humana. Deus é o originador da vida e só Ele tem o poder de retirar ela. Lá em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz assim: "O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela." Um debate que causa muita polêmica diz respeito exatamente quanto ao início da vida. A partir de qual momento a vida passa a existir? Essa resposta vem sendo respondida das mais diferentes formas por pensadores, filósofos, teólogos, mas é o próprio Deus quem dá a resposta a essa questão. Está em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. "Antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta." Ou seja, Deus já identificava Jeremias como um ser vivo ainda dentro do ventre materno. A vida já é real dentro do ventre da mãe. A vida já é real dentro do ventre materno. E o salmista atesta isto lá no Salmo 139, 13. "Pois possuístes os meus rins e cobriste-me no ventre de minha mãe." Ainda no Salmo 119, um pouco mais adiante, lá no versículo 16, "Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia." Agora nós precisamos fazer uma pergunta. Se o homem não tem o poder de criar, se o homem não tem o poder de originar, por que ele quer terminar? Por que ele quer extinguir o que não lhe pertence? Isso se deve à chamada cultura da morte. Mas voltamos aqui ao início da vida. Podemos afirmar categoricamente que ela inicia-se a partir do processo chamado fecundação, no qual o espermatozoide do homem alcança o óvulo da mulher, dando origem à primeira célula,
chamada zigoto. É a partir daí que a vida passa a existir. Cultura da morte. Esse termo foi cunhado pelo Papa João Paulo II em sua encíclica Evangelium Vitae, de 25 de julho de 1995. Nesse documento, João Paulo II faz um sério alerta sobre as correntes ativistas contrárias ao sagrado direito da vida, dentre as quais algumas nós iremos tratar aqui neste vídeo. Começando com o aborto, que é a interrupção da vida durante o processo de gestação. Alguém falou que não existe a interrupção da vida, pois aquilo que se interrompe pode novamente ser reconstituído, restituído, voltar a ocorrer. O que realmente acontece com o aborto é a extinção da vida. A prática do aborto é considerada crime em nosso país. Porém, existem duas exceções prescritas no Código Penal brasileiro. A primeira, risco iminente da vida da mãe durante o processo gestacional. O segundo, gravidez originada através de estupro e onde exista a manifestação expressa da gestante ou seu representante legal em extinguir a gravidez. Porém, o Supremo Tribunal Federal decidiu a revelia do Poder Legislativo, que era quem deveria legislar sobre o assunto, aí Poder Legislativo, legislar, fazer leis, mas o Supremo Tribunal Federal resolveu legislar sobre a matéria, determinando aqui uma terceira exceção. Quando se sabe que a criança que irá nascer possui deficiência encefálica ou má formação do cérebro. Aí, nesse caso, também pode-se fazer o aborto. São as três exceções que podem fazer com que o aborto aconteça em nosso país. A lei brasileira prevê que, nos casos permitidos, o procedimento seja realizado na rede pública de saúde e deverá ocorrer até 22 semanas de gestação ou se o peso fetal for inferior a 500 gramas. Porém, a Organização Mundial de Saúde decidiu em março de 2022 que não seria mais importante a idade gestacional para a realização do procedimento. O aborto é a transgressão de uma lei moral. Está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não matarás. Mas qual é a posição oficial das Assembleias de Deus quanto ao aborto? Você vai assistir agora um vídeo onde o pastor Douglas Batista, ele representou a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, a CGADB, durante o segundo dia da audiência pública sobre a legalização do aborto que aconteceu no Supremo Tribunal Federal. As audiências discutiam a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, que é o objetivo de arguição do descumprimento de preceito fundamental, a chamada ADPF 442, ajuizada pelo PSOL. Em seu pronunciamento, nós vimos a posição da Assembleia de Deus, que foi resumida em 3 pontos. Vamos então ao vídeo. Convido agora o professor Douglas Roberto de Almeida Batista, que falará pela Convenção Geral das Assembleias de Deus. Excelentíssima senhora ministra Rosa Weber, relatora da DPF 442, demais autoridades, expositores, auditório. Represento nesta audiência pública a Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Nossa instituição é constituída por cerca de 100 mil pastores, entre consagrados e credenciados, e nossas igrejas comportam 22 milhões de brasileiros, entre membros e congregados, nos mais de 100 mil templos sedes em todo o território nacional. Estes dados caracterizam a elevada representatividade das Assembleias de Deus na sociedade brasileira. Reiteramos nesta exposição, excelentíssima ministra relatora, que esta ação de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 442, que pretende legalizar até a 12ª semana da gestação o assassinato de ser indefeso e inocente no ventre da mãe, não merece prosperar. Para nós, excelentíssima ministra relatora, data vênia, o ordenamento jurídico é claro, isto é, o direito à vida não pode ser mitigado por qualquer outro direito, haja vista que todos os demais direitos
são oriundos do direito à vida. Aliás, todos os aqui presentes, os que defenderam e os que ainda vão defender o abortamento, só o podem fazê-lo por estarem vivos, por não terem sido vítimas do aborto praticado de suas respectivas mães. Por isso, reitero, o direito à vida não pode ser mitigado. E, ao concluir, ratifica-se que somos contra a cultura que faz apologia à morte, defendemos a família e somos favoráveis ao direito inviolável e à sacralidade da vida. Nestes termos, solicitamos ao Excelso Supremo Tribunal Federal que vote pela improcedência da DPF 442. Muito obrigado. Essa, então, é a posição oficial da CGADB. Essa é a posição oficial da Assembleia de Deus sobre o aborto. Um outro tema, eutanásia. É o ato de abreviar a vida de um doente terminal. É a indução da morte em um caso onde ocorreria o óbito inevitavelmente mais tarde. É muito comum na medicina veterinária, onde existe o sacrifício de animais que estão em estado terminal ou que não teriam condições dignas de sobrevivência, realizar a eutanásia. Já na medicina humana, existe uma ética médica que regula o ato. No Brasil, por exemplo, a eutanásia humana é terminantemente proibida e criminalizada. Já em muitos países, mundo afora, essa prática é legalizada. Mas a eutanásia não é realizada, mesmo em países onde ela é legalizada, de qualquer maneira. Existem casos muito específicos e isolados para que a eutanásia seja feita em um país onde ela é plenamente autorizada pela lei. Só é feita a eutanásia se comprovado em um laudo médico que a expectativa de vida do paciente seja inferior a 6 meses e que aquele estado é realmente terminal, que não existe uma possibilidade de reversão daquele quadro médico. Então, aí é aplicada a eutanásia. Em alguns países também existe o chamado suicídio assistido. O que é o suicídio assistido? É o mesmo ato de abreviar a vida de um doente terminal. Aqui no suicídio assistido, como na eutanásia, também o paciente deve declarar a sua vontade de ter a sua vida extinguida. O que diferencia a eutanásia do suicídio assistido é que, enquanto na eutanásia é o profissional médico que aplica o medicamento, aqui no suicídio assistido, o médico ele pode, a pedido do paciente, informar quais seriam os procedimentos, quais seriam os medicamentos, qual seria a fórmula medicamentosa para que a vida dele fosse extinguida. Mas é o próprio paciente que faz a aplicação dessa fórmula. É o próprio paciente que faz a aplicação dos medicamentos, que faz a ingestão dos medicamentos. No Brasil, o suicídio assistido é terminantemente proibido. Em poucos países do mundo, o suicídio assistido é permitido. Alguns países têm essa prática regularizada, como por exemplo, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Suíça, Alemanha, a Colômbia e também 7 estados dos Estados Unidos da América. Existem 2 linhas de entendimento dentro da medicina sobre esses 2 procedimentos. Favoráveis: aqueles que dizem que o paciente tem autonomia sobre si mesmo, que o paciente é livre sobre sua própria vida. E os contrários, que dizem que isso fere a integridade do profissional médico e abala a credibilidade do profissional médico, porque é contrária ao juramento médico que diz que o dever do profissional médico é salvar vidas e não extingui-la. Existe ainda a chamada eutanásia involuntária. O paciente está em estado terminal, mas não quer ter sua vida abreviada. Luta com todas as suas forças para continuar vivo. Em nenhum momento manifesta interesse na prática da eutanásia. Mesmo assim, a equipe médica infunde uma medicação que o levará a óbito, a revelia do paciente. Essa prática não é permitida em nenhum país do mundo, pois é considerada homicídio, assassinato.
Existe também a ortotanásia. O paciente em estado terminal não recorre a nenhum tipo de medicamento para extinguir sua vida. Não manifesta interesse em ter sua vida extinta, mas também não quer prolongar a sua vida, não quer prolongar o seu tratamento, porque pensa que seria um sofrimento ainda maior. Então deixa-se seguir o curso natural. É também chamado de morte digna. Não há, por exemplo, a intubação do paciente, não há hemodiálise do paciente e nenhum outro tratamento que busque prolongar a sua vida. São utilizados apenas paliativos para aliviarem a dor e o sofrimento, como, por exemplo, o uso da morfina. Alguns pacientes, inclusive nesses instantes finais, solicitam o acompanhamento de um sacerdote, mediante a sua tradição religiosa. A ortotanásia é legalizada e estimulada pelo Conselho Federal de Medicina. A ortotanásia não fere nenhum princípio ético. Nós temos ainda a distanásia. O paciente está em estado terminal e é submetido a tratamentos que visam prolongar sua vida, como, por exemplo, a intubação. Aqui existe uma sobrevida, o que acarretará em um sofrimento ainda prolongado, podendo gerar ainda maior sofrimento ao paciente. Porém, espera-se aqui prolongar a vida dele. Espera-se aqui dar uma sobrevida para o paciente. E por fim, existe um termo que é relativamente novo, chamado mistanásia. Trata-se da morte precoce de um paciente por falta de atendimento médico. É a privação do direito ao tratamento necessário à vida de uma pessoa. A nossa revista fala ainda da eugenia. Esse termo foi criado pelo cientista inglês Francis Galton em 1883. A palavra eugenia deriva do grego e significa bom em sua origem ou bem-nascido. A eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. A eugenia defende que raças superiores e de melhores estirpes conseguem prevalecer de maneira mais adequada ao ambiente. Com isso, busca-se aplicar a teoria da seleção natural de Charles Darwin à espécie humana. E a eugenia nos tempos atuais. Um exemplo prático. Uma mulher que recebe um diagnóstico médico de que o feto tem alguns problemas sérios, algum problema irreversível e que devido a isso terá uma má formação no útero materno. Então, ela poderia solicitar o aborto desse feto, logicamente recorrendo ao poder judiciário para autorizar o procedimento. Suicídio é o ato de extinguir a própria vida. Segundo estatísticas, existem no mundo mais suicídios do que assassinatos. Você sabia disso? Mais suicídios do que assassinatos. Ainda, estatísticas mostram que mais de 50% das pessoas no mundo inteiro já pensaram na hipótese de suicídio. E muitas vezes a causa da morte por suicídio não é confirmada. E isso aumentaria ainda mais o número de casos de suicídio ao redor do mundo. Há alguns anos, a maior incidência de suicídios era entre as pessoas mais idosas. Hoje, dentre os jovens, que tristeza, é a maior causa de morte, perdendo apenas para os acidentes. Seria a segunda causa. Primeiro acidentes, depois o suicídio. Como era tratado o suicídio no mundo antigo? Em Esparta, o suicídio ele era justificável. Em Roma, o suicídio era considerado o desenlace honroso. Em Atenas, aí a coisa que muda. O sobrevivente de uma tentativa de suicídio tinha o seu braço direito cortado. Os pais da igreja e o suicídio. Agostinho de Hipona afirmava que o suicídio excluía a possibilidade de arrependimento. Tomás de Aquino dizia que o suicídio é antinatural, mas
A autopreservação é um dom dado por Deus. E ele continua: o suicídio é uma ofensa à família e à sociedade. E ainda, o suicídio, segundo Tomás de Aquino, é injustificável, pois é uma usurpação de um direito exclusivo de Deus. Duas escolas tratam da matéria suicídio. A escola psiquiátrica. Todo suicida tem problemas de ordem mental. Todo suicida está desorientado psiquicamente. A maior causa de suicídio, segundo essa escola, é a depressão. Nós também temos a escola sociológica, que diz que o problema é o desajuste pessoal. E o que pensam alguns escritores cristãos sobre o assunto suicídio? T.L. Osborne, um pregador pentecostal, afirma em suas obras que a depressão, que é uma das causas do suicídio, é um demônio. Já J. E. Andans, que é um teólogo reformado, ensina que a depressão é um pecado. Mas o que a Bíblia fala sobre suicídio? Em Efésios capítulo 5, 29, Paulo nos afirma: porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e a sustenta. Antes a alimenta e a sustenta. Nosso terceiro ponto, a sacralização da vida. Esse terceiro tópico traz 3 subtópicos. Primeiro, a vida inviolável. Segundo, o começo da vida. Terceiro, a posição cristã. Para encerrar, lute pela sua vida e ajude outras pessoas a lutarem pela vida delas. A vida é um bem sagrado, dado por Deus. E só Ele, a seu tempo, tem o poder e o direito de tirá-la. O nosso direito, o nosso dever é a nossa autopreservação, que já faz parte da nossa natureza. A autopreservação da vida. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado a você que está inscrito no canal. Você que ainda não está inscrito, faça a sua inscrição, será uma grande honra ter a sua companhia aqui conosco. E nós voltamos na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal Ensine Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.